gauchesco e brasileiro. Buenas amigos, está começando mais um programa gauchesco e brasileiro que prazerosamente nós entregamos uma vez por semana para vocês que nos curtem aí por esse processo maravilhoso de satélite, de web, TVs e de televisões que estão preocupadas com a cultura regional do nosso país, e esse é o nosso papel, entregar a vocês questionamentos relacionados a esse processo. E hoje convidamos aqui para bater um papo conosco sempre figuras importantes, maravilhosas, como a Lenora Schneider, que é uma turismóloga e que foi diretora de turismo do Rio Grande do Sul, o Vitor Campos, que é um grande recitador. Depois vou contar a história dele para todos vocês, ele que me vem aqui acompanhado pelo José Blossi. E também vamos ter a presença maiúscula de Carlos Paixão. Sabe quem? Filho do velho Paixão Cortes. E ainda o gringo Olívio Girelli, tocando uma gaitinha de boca dessa que a gente aprende quando guria, coisa mais linda do mundo. Eu tentei tocar gaita de boca, acho que até largo uma, depois vou ver com o Girelli se eu consigo. Porque o gauchesco brasileiro é isso, é uma forma de entretenimento, né, com cultura, é um programa musical de informação cultural que hoje vai festejar o Dia Nacional da Pecuária. A pecuária é mencionada na Bíblia como a primeira tarefa dada por Deus ao Adão, muito anterior à agricultura. A pecuária deriva de aperfeiçoamentos da atividade dos caçadores-coletores, que já existiam há cerca de 100 mil anos e que primeiro aprenderam a aprisionar os animais vivos para posteriormente abaterem. Depois, perceberam a possibilidade de administrar a sua reprodução. Nos primeiros estágios da pecuária, o homem continuava nômade e, na maioria das vezes, conduzia seus rebanhos domésticos em suas perambulações, já não procurando a caça, mas sim novas pastagens para alimentar o rebanho. O Brasil, nos últimos 50 anos, revelou-se como celeiro do mundo. Aliás, alcunha promovida no regime militar que estruturou a nação para que isso fosse uma realidade, que hoje é, assombrando o mundo e principalmente a Europa, que tenta frear nossa produção campeira, apresentando as esfarrapadas desculpas do cuidado com o meio ambiente. Meio ambiente esse, diga-se de passagem, que a Europa não deu muita importância, pois, historicamente, desmatou o que podia e o que não podia em seus territórios e agora querendo meter o bedelho aqui, dizendo o que devemos ou não devemos fazer para produzir o alimento para o nosso povo, para a nossa gente e para os que quiserem no mundo. O ser humano consome carne por natural necessidade. A carne é o pasto concentrado, nutrição providenciada pelo Criador desde os primeiros seres humanos, encarnados aqui há 3 milhões de anos. A proteína animal surgiu para o desenvolvimento craniano, até atingir estrutura que temos, alojando nossa massa cinzenta, porque com a dieta vegetariana dos macacos não se teria progresso e o nosso cérebro não teria onde se alojar. A verdade é que o Brasil está cotado como um dos principais produtores rurais do planeta, realizando sua missão de celeiro global com muita responsabilidade, utilizando de tecnologias e mão de obra especializada que resultam em super safras, mantendo no pasto verde as castas nobres europeias que satisfazem todas as panelas, fornos e churrasqueiras, deixando felizes cozinheiros, assadores e suas clientelas. Aos que não comem carne, é uma opção pessoal que devemos respeitar, bem como aos que comem. E aí eu observo, atenção, o cavalo
é um herbívoro que surgiu há 60 milhões de anos e não vive mais que 35, enquanto os humanos, que surgiram há 3 milhões de anos, já estão vivendo mais de 100 anos. Por quê? Porque comem esta nutrição especial da carne. Graças aos pecuaristas e à pecuária, a profissionais que, pelo avanço genético, nos ofertam em abundância carnes para que ninguém passe seus melhores dias sem um bom cardápio. Por tudo isso é que em outubro, no dia 14, se comemora o Dia da Pecuária e com toda a nossa gratidão. E assim, quero que vocês reflitam neste pensamento. Na escala animal, uns alimentam os outros e todos seguem os desígnios de Deus nos ciclos da vida. E aqui nós estamos num ciclo de informação. E vocês já vão saber de pronto que a Lenora Schneider, nossa convidada especial, vem aqui a dizer sobre turismo. Mas precisamos, antes de prosear com a Lenora, dizer que o Vitor Campos é natural lá de Santana do Livramento. Eu gosto de dizer que ali está estabelecida a utopia do mundo judeu e árabe, porque 2 povos vivem um ao lado do outro e não peleiam, que são os brasileiros em Santana do Livramento e os artiguenses ali naquela bela cidade fronteira de Artigas. É Artigas ali? Ribeira, desculpa, Ribeira. Artigas é com Quaraí, mas também é um exemplo, né, de vida de uma sociedade ajustada, né, que se desenvolve tranquilamente e vivem amistosamente. 2 povos irmãos, se reconhecem, se intercambiam cultura, pilas, serviço, trabalho, emoção e muito verso, né? Bastante. E muita cantoria. Muita cantoria. Diga, meu amigo, natural de Livramento, mas se criou em Jaguarão, também fronteira, filho de um grande artista, Marco Aurélio Campos, recitador, compositor, famoso no Rio Grande, no Brasil e no mundo, que escreveu Eis o Homem. Mas tu vens hoje recitar o que para nós aqui? Em primeira mão, agradecendo o convite ao programa, vida longa ao teu programa, sucesso nosso programa. Ao nosso, aliás. E então vamos recitar um verso do Jaime Caetano Brown, que tem por título Teatino. No violão, José Blossi. Vamos lá. No violão. Então diz mais ou menos assim: Patrício, são os teatinos os que são donos de si. Fazem pátria por aí, norteando os próprios destinos. Rapizou dos campesinos, no velho e ritual pampiano, e neste andejar ciganos de tropeiros da cultura, são vertentes da ternura no folclore americano. Herdeiros da mesma herança da pampa, flechilha e trevo, são semeadores de enlevo que, repontando a esperança, sem o xiripá e a lança das andadas primitivas, ao pé das brasas votivas, apiaram no tempo largo e, ao roncar do mate amargo, murmuram preces nativas. Muito mais do que cantores, deslocados do momento, presos aos deslumbramentos de primitivos albores, nós somos palanqueadores que aos minuanos resistiram e, ficando, evoluíram como bandeiras de guerra nos 4 cantos da terra que os centauros construíram. Por isso, quando cantamos, mais do que vozes que cantam, são preces que se levantam deste chão que tanto amamos. Mais que o passado cultuamos, é amor de pátria, é legenda que, enquanto houver um teatino, sempre haverá quem defenda. Que coisa bonita, hein, tchê? O Jaime Caetano Brown
tinha verso para tudo, né? Sim. E vocês, Tiano, campeando com guitarra e guela, aonde, hein, pelo mundo? Aí, Grossi é mais vaquiano aqui em Porto Alegre do que eu, ele está há muito mais anos aqui em Porto Alegre já. Esse já rodou a escola toda aqui da capital, né, Grossi? E aí, me conta, vocês estão preparando aí um evento importante, que envolve churrasco, hoje já estamos falando de pecuária, né? Então essa pecuária vai estar à disposição da gauchada onde? Bem lembrado, vai ser na fábrica, em Eldorado do Sul, no dia 19 de outubro, um churrasco com a mão de ouro do comparsa Cabeça de Touro. Da comparsa Cabeça de Touro, em Eldorado do Sul, na fábrica, numa fábrica de cerveja natural que tem lá em Eldorado, né? E vocês vão estar declamando, tocando por lá? Nós vamos participar, né? Sim. Se tiver brecha, a gente... Vamos cultuar e respeitar a cultura e vamos seguir ela. Que dia é isso, velho? Dia 19 de outubro. 19 de outubro. Então, estão convidados aí, pessoal, para curtirem este momento importante aí de gastronomia rural, dentro de uma fábrica de cerveja. Então, unindo a produção preciosa da cerveja artesanal gaúcha, que tem feito sucesso aqui no Rio Grande, no mundo, e, obviamente, encostado por essa produção da nossa pecuária, que nos encanta e que, felizmente, o Rio Grande tem em todos os seus cantos. Claro, gostamos muito de nos exibir como fronteiriços que somos, né? Da carne ovina maravilhosa, que dá um churrasco extraordinário e vocês vão poder provar nesse encontro de boia, trago, charla, canção, poesia, no dia 19, lá em Eldorado do Sul. Mas aguarda aí, vai limpando a boca, que eu já volto, toma mais um mate, que daí vamos prosear com a Lenora Schneider. Gauchesco brasileiro, volta já. Está de volta o seu programa Gauchesco Brasileiro e a gente prometeu que ia conversar com Lenora Schneider. E vamos! Depois desse verso maravilhoso aí do nosso amigo Campos, Vitor Campos, eu quero lembrar a todos vocês que o livro Agenda Gaúcha 2020 já está nas melhores livrarias, papelarias, lojas de pilchas, bazares e agroveterinárias do Rio Grande, contando a história do cavalo. Olha só! A história do cavalo no mundo, sua chegada nas Américas, no Brasil e no Rio Grande do Sul. E na abertura de cada mês, imagens das nossas pelagens. São 16 pelos básicos do cavalo rio-grandense. E os cavaleiros e as cavaleiras farroupilhas exibem para nós em marchas que estão fazendo aí continuamente nesses últimos 27 anos. Então, a gente apartou as pelagens dessas 16 matizes rio-grandenses e está lindíssimo. Busca aí na livraria ou entre no site agendagaúcha.com.br e tenha à mão a cultura do Rio Grande pelo livro Agenda Gaúcha, que traz, inclusive, nas datas comemorativas profissionais e sociais do Rio Grande do Brasil, para esta semana, o seguinte, meus amigos. Ontem, dia 13, dia da terapia ocupacional, da vida e do fisioterapeuta. Dia 14, portanto, agora, Dia Nacional da Pecuária e do Meteorologista. Dia 15, Dia da Educação Nacional, Dia da Normalista, eu acho que a Leonora foi normalista. Dia do Educador, ela é uma educadora, no caso, educadora ambiental aqui, e do professor, claro, os nossos professores estão bem remunerados nesse país maravilhoso, que valoriza só as coisas boas, né? Por isso que os professores ganham tanto. E dia 17 nós temos aqui, aliás, ainda o dia 14 é o dia do professor, mas tem o dia 16, dia da ciência, da tecnologia, do instrutor de autoescola e mundial da alimentação. Dia 17, dia da indústria aeronáutica, que é pródiga aqui no Rio Grande, e do eletricista, do orientador internacional da eliminação da pobreza e nacional da vacinação. Dia 18, dia continental do corretor de seguro, do estivador, do desarmamento infantil. Tem que ter dia do desarmamento infantil.
acredite se quiser. Do médico, isso sim. Do pintor e do pensamento infantil. Agora, uma coisa bonita, hein? E dia 19, para encerrar a semana, dia da juventude missionária e do guarda noturno. Olha. Você lembra dos guardas noturnos que passavam assobiando nas casas? Apito. Bip, e acordam a gente sempre. Agora eles andam de moto, né? E apito, bip, bip. O que Agora adianta apitar pibi, que está ali o guarda noturno? É uma loucura isso. Mas no dia 15 ainda, sabe que tem aqui, ó. Aliás, no dia 13, que é domingo, 13 de outubro, nós temos aqui, que é um domingo 13, foi o dia que a ordem templária foi traída e extinta da Igreja Católica, os templários. Bueno. Depois nós vamos aí trazendo mais datas, Leonora Schneider, importantes para as pessoas se situarem. Mas me conta, tu que és turismóloga, ex-diretora de turismo do Rio Grande do Sul, é consultora de turismo e de produtos culturais para o Rio Grande e para o Brasil, presidente da ABB Tour. Não vamos confundir aí com a agência de turismo dos funcionários do Banco do Brasil. Sim. Depois ela vai explicar para vocês o que é a ABB Tour. E também presidente do Arroz Amigo, promove o Arroz Amigo, que é uma confraria bonita. Também ela participa do Festures e ainda temos aqui o Conversando Sobre turismo. sobre Turismo. Gerando negócio. Olha aí, o que nós vamos isso. fazer agora, conversar um pouco sobre turismo gerando negócio, um baita de um evento que a Lenora promove mensalmente no Rio Grande, no Brasil e no mundo. Então, Lenora. Que bom, estamos aqui, parabéns, né, pelo programa, né, é muito agradável estar ouvindo sobre as questões todas nesse cultura, falar sobre turismo. Eu realmente fico muito feliz, porque essa conversa sobre turismo nos dá muita alegria, né? Na verdade, a minha vida toda profissional foi dedicada e é dedicada a essa atividade tão importante, geradora de emprego e renda. Eu agora aqui, nós estamos em outubro, já nesse dia 14, eu já estou aqui para te convidar, Dorotel, e a todos para participarem do Festival Internacional de Turismo. É um grande evento da nossa, que foi, né, já tem 31 edições, e ele vai falar sobre a questão do turismo em geral, sobre como negócio e também a questão de conteúdo, né? E eu, como turismóloga, né, eu venho trabalhando e toda a nossa classe, né, academia. Viemos agora de um congresso brasileiro de turismo que aconteceu no Ceará, em Fortaleza, que foi de 3 a 5, nessa cidade maravilhosa. E essa cidade, nós falamos da importância desse turismólogo como de interesse público, né, e o compromisso que nós temos com a Agenda 2030, né, da ONU. Ou seja, dentro dos objetivos, nós temos que o turismólogo é aquele profissional que cuida, né, do meio ambiente, ele cuida da prestação de serviços, ele cuida do agenciamento, ele cuida do transporte, ele faz a locação dos carros, dos transportes que tivessem que fazer esse deslocamento de forma com excelência, né? Aquele profissional que está junto aos museus, hoje nós estamos organizando eventos, ou seja, nós fazemos uma série, estamos preocupados com a questão da saúde, nós estamos cuidando do patrimônio material e imaterial, que é exatamente o que nós falamos aqui da cultura, né? Essa preservação, e também buscamos hoje a fala comum, que é a questão da sustentabilidade, né? Esses espaços, esses destinos hoje, dentro desse mapa turístico brasileiro, onde nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul 391 municípios de interesse turístico. E hoje existe uma categorização, né? Vários municípios, eles podem ser de A a C, ou seja, depende daquele interesse, daquela gestão para o interesse para desenvolver o turismo. Quando nós estávamos falando sobre pecuária, às vezes a questão da pecuária às vezes depende muito do clima. E o turismo não depende do clima, né? Claro que só se tiver uma catástrofe, né? E aí cabe a questão da saúde das comunidades, ou seja, a gente vai direcionar esse turista para outro destino, né?
Então, esse foi um sucesso, onde nós tivemos esse congresso, os doutores, né, com pós-doutorado, estudando essa grande ciência que é o turismo, que envolve a todas as demais. O turismo passa, obviamente, a ideia, né, dos pontos turísticos ligados à natureza. Por exemplo, Cataratas do Iguaçu. Então, a natureza providenciou o espanhol Cabeça de Vaca lá em 1541, quando ele desembarcou em Santa Catarina e atravessou em direção a Assunção do Paraguai, levando cavalos. Ele foi o primeiro europeu a avistar e descrever as Cataratas do Iguaçu, que virou um grande ponto turístico. Mas o turismo da natureza, mais tarde, ele recebe, então, outra bagagem, que são a criação de situações para a exploração do turismo, modernamente. Sim. E os eventos, né? Sim. Que envolve diretamente a cultura. Eu não consigo ver cultura desassociada ao turismo, o turismo, melhor dizendo, desassociado à cultura. Ah, sim, com certeza. Essa questão da natureza, ela precisa ser estruturada para o bem receber. É o caso das Cataratas do Iguaçu. Hoje é o primeiro ponto, tem mais de 2 milhões de acessos a esse ponto atrativo por ano. Vejam só as Cataratas do Iguaçu. Nós temos dentro apontados também pela vários aplicativos, hoje várias pesquisas hoje digitais que temos por aí, e está também o Lago Negro, está, né? Destacando aqui no Rio Grande. Por que as pessoas não vão visitar o Cerro do Jarau, que inspirou João Simões Lopes Neto a escrever Lendas do Sul, que é um conto maravilhoso, distribuído hoje em 9 idiomas, e tem gente que sai daqui para conhecer o Kilimanjaro e não foi ali ver de perto o Cerro do Jarau, que é uma miniatura das Cordilheiras dos Andes. Lindo, né? E o Salto de Ucumã? Que é uma das 10 maravilhas do estado do Rio Grande do Sul. É belíssimo, mas a gente precisa de uma estrutura, ou seja, tem que haver mas um pensar. Mas a estrutura vai se fazer conforme as pessoas forem, o interesse, né? Mas existe já, tem que ter uma portaria, tem que ter uma segurança, entendeu? Para as pessoas chegarem, um acesso viável para chegar, e hoje já existe. É lindíssimo aquele salto, né? Eu realmente sou apaixonada por esse atrativo que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E a nossa cascata do Caracol? Quando a gente, na década de 70, né, quando surgiu a cascata, nós tínhamos que pensar naquilo ali. Para um camping, uma estrutura de restaurante, tem que ter sanitários, ou seja, existe todo um estudo para que aquele atrativo realmente ele possa ser atrativo, né, e o suficiente, com lojinhas e tudo mais. Mas nós temos, assim, esses eventos que são importantes e que envolvem a cultura, e sem cultura eu não vejo turismo. Eu não vejo turismo desassociado da cultura. É que vai dar esse enriquecimento aos encontros. Agora mesmo estão promovendo um novo evento grande por aqui, né? Sim, não é novo, né? O Festival de Turismo de Gramado... É uma nova edição, né? É uma nova edição. É a 31ª, onde nós estamos, a Noratur está presente, onde a Bebetur está presente, né? E o Arroz Amigo, Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo. É uma entidade sem fins lucrativos, né? E que reúne todos os profissionais, seja bacharéis na área ou seja outras graduações acadêmicas, seja o biólogo, o engenheiro, o marqueteiro, o geógrafo, o historiador. E né? a Noratur. E a Noratur. A Noratur que leva e traz essa gente, como é que funciona? Não, a Noratur, na verdade, hoje nós somos uma agência, né? Fazemos a parte de agenciamento e também a parte de consultoria. Quais os pacotes que vocês têm para o Rio Grande do Sul? Pois a Noratur agora está desenvolvendo junto com o Invest Brasil, junto com o projeto Ministério do Turismo, Sebrae, nós estamos investindo na questão do turismo receptivo. Olha, o Instituto Cavaleiros Farroupilhas tem 27 rotas de turismos históricos já prontos no Rio Grande do Sul. Essa na hora de o trade turístico se importar com essas rotas e começar a trazer gente para cá para conhecer o Rio Grande nas suas entranhas. Quem sabe cria-se aí um plano de conhecerem essas rotas feitas pelos Cavaleiros Farroupilhas. Com certeza, essa é uma rota que vai chegar nesse estágio. Hoje existe uma preocupação nacional com a rota missioneira e com a região aqui de Porto Alegre, né? Ou seja, a Noratur hoje está
fazendo parte da rede de consultorias, né, de empresas prestadoras de serviços dentro desse projeto Investe Brasil. Nós estamos nos qualificando, nos capacitando para alçar novos voos, né? Ou seja, vamos estar junto em ações internacionais, divulgando o que há de melhor. E temos o Conversando sobre Turismo, que aconteceu agora, né? Dia 9 de outubro, na FENAC, aconteceu a nossa 56ª edição, onde nós estamos colocando a importância dos centros de eventos, né? De exposições, e também a questão além do Festures, e também trazendo trouxemos um grande executivo de Punta del Este, do Centro de Eventos e Convenções. Ou seja, nós temos que nos integrar aqui os países, né? Para que a gente possa. E te trago aqui um convite para que tu possa estar conosco nesse meeting lá, onde vai ser o grande encontro de todos os profissionais de turismo. Tu poderia também estar conosco no stand, né, levando a cultura, cantando, fazendo exatamente esse trabalho integrado. Esse trabalho integrado entre turismo, atração e turismo, cultura, através das atrações culturais, como um declamador, um cantor, um E o Arroz Amigo vai estar lá, na Arena Gastronômica. E a comida, né? Tinha a gastronomia. Sim. Carreteiro corta o charque, corta o charque devagar. Não tem pressa da comida, carreteiro corta o charque devagar. Nossa. E aí dá o arroz amigo, né? E sabe que sabe, Dorotheu, a novidade é o arroz tibetano. Bom. Nós temos uma temática mostrando o Tibete, esse grande destino asiático. E aí, compadre? Verso neles? Vamos soltar ali mais um pedaço de um verso aqui para nós largar esse companheiro aqui junto. E aí vai cantar o nosso amigo. Vai cantar, o José Blossi vai cantar uma marca para nós. Dele. Autoral. Então vamos só para relembrar aqui. Eis o homem. Isso. Vou deixar só a tinta, porque aí tu me chama na próxima vez, tu me chama. Perfeito. Todo. Maravilha. Tá certo? Não, eu vou fazer uns 10 programas, porque ele tem 180 linhas. Ele é comprido como esperança de pobre. Como puteada de gago. Bueno, então, Eis o homem, Eis do o Marco homem. Aurélio Campos, Marco meu Aurélio. querido amigo. Que Deus o tenha, meu irmão. Sou, enfim, o sabiá que canta alegre, embora sozinho. Sou o gemido de um moinho num tom tristonho que encanta. Sou o pó que se levanta. Sou terra, sangue, sou verso, sou maior que a história grega. Eu sou gaúcho. E me chega para ser feliz no universo. Agora eu larguei para ti, Blossi. Só abrir a porteira. Quando o Marco Aurélio disse isso, não foi por prepotência. É porque aqui nós somos resolvidos. Milonga longa, longa milonga, vieja milonga, milonga vieja, atravessastes fronteiras, noites escuridão, viestes por meio d'água nas patas de um alazão. Nos encontros da vida, marcastes no rincão, nas letras histórias para o mundo informação. Milonga longa, longa milonga, vieja milonga, milonga vieja, na extensão do universo, ascendendo na terra, com sua firme batida e singela marcação. Nos encontros dos pueblos, une-se ao violão, no pajar declamado é confraternização.
milonga, vieja milonga, milonga vieja, na friagem do inverno, com geada ou cerração, onde sorvendo um mate a milonga é tradição. O passado presente dessa nobre entonação, ponteada nas cordas, nasce uma bela canção. Milonga, longa, longa, milonga, vieja milonga, milonga vieja. Que beleza. E de vieja milonga, voltamos daqui a pouquinho. Toma mais um mate e nos aguarde. Está de volta o seu programa Gauchesco Brasileiro. E enquanto a chaleira chia, o amargo, eu vou cevando. Aliás, tu vai cevando por aí para curtir o nosso Gauchesco Brasileiro, que vai lembrar no livro Agenda Gaúcha 2019, que conta a história dos nossos rios, Não Deixem Morrer Meu Rio, que no dia 14 é aniversário de Guaíba, essa cidade importante aqui da região metropolitana, berço da Revolução Farroupilha, e que fez um belo desfile farroupilha e que tem focos históricos que a doutora Lenor estava contando para nós, da importância e dos pontos turísticos que nós desenvolvemos no Rio Grande do Sul. Temos o turismo histórico e ali em Guaíba vocês podem conhecer a Casa de Gomes Jardim, aonde se tramou todo o plano para a revolta dos farrapos contra o Império, e foi onde, inclusive, morreu o Bento Gonçalves da Silva, lá dentro da Casa de Gomes Jardim, que foi também presidente da República Rio-Grandense. Então, Guaíba, que faz aniversário agora, dia 14, deve ser visitada, e é fácil ali atravessar o rio de Catamarã, que já é outra atração turística. Mas, no dia 15, marca aqui a criação do Observatório Nacional, em 1827. E casamento da Princesa Isabel com o Conde Deu. Te convidaram? Em 1864. Eu não fui nessa festa pobre. Né? Não fosse? Dia 16 é aniversário de Catuípe, beleza de cidade gaúcha. Inauguração do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E o primeiro aeroporto civil brasileiro, isso foi lá em 1936. E aqui, no dia 17, marca que foi o casamento, outro casamento, o pessoal gostava de casar em outubro, hein? O casamento do imperador Dom Pedro I com a princesa Amélia de Luxemburgo, em 1829. Te convidaram para essa festa? Não pude ir também. Não era o gaiteiro deles lá? Você tocava uma gaitinha lá pro Dom Pedro? E foi a proclamação da Constituição Brasileira em 1969. Bom, dadas essas datas aí que nós gostamos de reafirmar, que vem sempre no livro Agenda Gaúcha, que tem já a edição 2020, nas livrarias, papelarias, lojas de pilchas, bazares e agroveterinárias. Esta edição 2020, Carlos Paixão, vem com a história do cavalo. Teu pai gostava muito, e inclusive ele foi prefaciador do livro Agenda Gaúcha, e que traz a história do cavalo no mundo e as 16 pelagens do cavalo rio-grandense, de A a Z, desde o alazão ao zaino. Todos os meses tu vais encontrar aqui uma imagem de um cavaleiro ou de uma cavaleira farroupilha numa pelagem rio-grandense das 16 matizes básicas. Aqui nós temos a abertura com o grande comunicador serrano, um dos maiores divulgadores do gauchismo na Serra Gaúcha, que é Omair Ribeiro Trindade, montando aqui um alazão de uma tropilha argentina na cavalgada em homenagem a Bonpland, que foi feito
pelo Instituto Cavaleiros Farroupilhas em 2018 na Argentina, saindo de Bonpland e chegando a São Borja. E depois da imagem vem Nacos de História, onde a gente reflete aqui sobre a etimologia da palavra lazão, sobre a pelagem, sobre as variações compostas que essa pelagem tem, sobre mitos e crendices da pelagem, né? Mitos e crendices populares, aí já é o folclore, e também aspectos da cultura regional, o que essa pelagem colaborou à nossa cultura regional. Por exemplo, o escritor Edilberto Teixeira, autor do Dicionário Gaúcho do Cavalo, poetizou assim: meu alazão é sanguíneo, pelo rubro, vivo e belo. É mescla do amarelo, é colorado e, por igual, libertário e tradicional é a pelagem do alazão, pois sua tonalidade lembra a cor da liberdade, de gola e revolução. Que bonito, né? Bonito. Então é o que os pelos influenciaram no nosso regionalismo. Tudo está no livro Agenda Gaúcha 2020, que tu pode abrir o site aí www.agendagaúcha.com ou até telefonar para o código de ER51. Liga aí para a nossa produção. Vou dar um número: 3499 2473. Pode ligar e pedir o livro Agenda Gaúcha ou informações e dar sugestões para o nosso programa também, que serão muito bem acolhidas. Carlos Paixão, uma figura encantadora, um homem de sensibilidade, como o pai dele, um homem formado em engenharia agrônoma, como o pai, um homem que é funcionário público federal, como o pai, que foi funcionário público, como o avô, que foi funcionário público, ambos estaduais, e que está fazendo um trabalho muito bonito, que é dando a sustentabilidade aos 91 anos de vida do pai dele, que construiu toda a movimentação focada ao regionalismo gaúcho, e por isso nós estamos aqui. Estamos aqui de bota, bombacha, lenço vermelho, no meu caso. O Girelli está com um branco, chimango, né? E foi o Paixão Cortes que incutiu na mentalidade do povo gaúcho e do Brasil a necessidade da valorização da cultura regional. E o Paixão criou um movimento tradicionalista gaúcho. Obviamente que nada disso foi feito sozinho, mas ele era o horizonte, ele era o sujeito pensador, ele era o que sentia e que trazia, pela sua forma mágica de agir e entusiástica, né? Ele era compulsivo, ele era um furacão, né? Um cara que pensava em algo e já estava agindo para fazer acontecer. E o filho dele, o Carlos Paixão, se tributou o direito de dar continuidade no trabalho do pai dele, promovendo e colocando à disposição da sociedade esta obra riquíssima de João Carlos Dávila Paixão Cortes. Não é assim, Carlos? A gente está... O nosso trabalho depois de um ano, né, que foi com a ausência do pai, e a gente já estava dando esse apoio, aquele costado para ele nos últimos 15, 20 anos, digitalizando, organizando todo o material, todo o acervo dele, porque o pai sempre foi um cara de executar, mas ele não era de organizar. Ele e a pensava gente tinha... e ia adiante, né? E Depois não, alguém ia juntando os pedaços. Exatamente. Ele era uma ia pra liderança, frente. como tu disse, Sempre ninguém foi. faz nada sozinho, mas ele era uma liderança onde ele dedicou a vida dele inteira a isso, abrindo mão, inclusive, da nossa convivência como família, porque era uma crença dele. E ele era ele vivenciava aquilo, ele era um homem de campo. Ele sabia que isso era o destino dele. Ele tinha, desde guri, com 12 anos, ele já estava criando... Não, ele era um homem de campo, né? Ele sempre disse que, né, se um futurólogo tivesse previsto tudo aonde chegou, quando eles iniciaram o movimento junto com Lessa, Glauco Saraiva e tantos parceiros dele, ninguém poderia prever aonde chegou esse movimento. Mas ele, como homem de campo,
tinha aquela vivência com aquela origem, ele tinha isso dentro da alma. E ele mesmo disse que o gaúcho é um estado de sentir, de alma. E ele tinha esse gaúcho dentro dele. E lutou, batalhou nos mais diferentes setores, expandiu, divulgou. E quando eles começaram, não era cultura, era grossura. É verdade. Entende? E ele mostrou que essa grossura não existia. O que existia era a simplicidade do homem do campo. E que essa simplicidade tinha que ser valorizada, porque era uma expressão desse homem autóctone, como ele falava. E sábio, né? E sábio, dentro Que da entendia sua da natureza. experiência, dentro da sua experiência de campo, dentro do nosso chamado meio pampa, ele era um homem que vivenciava. Então, ele via a cultura na forma do que o gaúcho botava o estribo, na hora que ele botava a bombacha, mostrava que a bombacha do sulino era diferente da bombacha do serrano, e cada um com a sua característica, e cada um com suas peculiaridades. Vocês que eu não sou um campeiro, mas vocês são campeiros e sabem que o animal na fronteira é diferente do animal da serra, que é diferente um pouco do animal do outro lado do Uruguai e da Argentina, cada um com suas características. Mas esse conjunto tem uma harmonia de unidade, mas cada um se mantém a sua harmonia. Ele percebeu, ele e o Lessa, quando foram lá ver as danças dos uruguaios... Isso foi em 1948 ou 49? 49. 49. Março de 49, quando eles foram no Dia de la Tradición. Da tradição, foram naquela localidade que deve ser do Elias Regules. Elias Regules, exatamente. Foi uma das entidades que eles... O nome da entidade lá deles era chamada... Tu sabe porque tu passou com a camperiada lá, Passamos a cavalo lá, fizemos... Nós somos nos 100 anos da La Crioja. La Crioja. La Crioja, que hoje é chamada La Crioja Elias Regules, que era um médico da Faculdade de Medicina e formado e professor da Faculdade de Medicina de Montevidéu, que organizou a sociedade uruguaia no sentido da defesa da cultura regional, lá em 1894. Né? Então, em 84, eu estive lá, mas o teu pai teve em 30. O meu pai teve em 49. 49, junto com o Lessa e junto com os demais companheiros do CTG Teve uns 60 35 anos. e do Grupo Farrapos, do Clube Farrapos. E ao perceberem principalmente as danças, às vezes não tinham, eles tinham danças belíssimas. Quer ver danças? Uruguaios, Olha aqui, o Girelli toca uma dança que o teu pai recolheu. Vamos ver. O que tu vai, Girelli? Na gaitinha de boca, olha que beleza. Olha que bonito. Olha aí, Vamos ver. Aquele tempo as danças também tinha isso aqui. Vamos ver. Essa é a chula. Seu mestre chula, que chulia bem, dá uma paradinha para mim também. Mas tem outra, qual é a outra que tu tens aí? A primeira que o Paixão recolheu, qual foi? Pezinho. O pezinho, olha aí, ó. Vamos de novo. Aí bota aqui, aí bota ali o seu pezinho bem juntinho com o meu. E depois não vai dizer que você já me esqueceu. E depois não vai dizer que você já me esqueceu. Muito bom, Girelli. Qual é a outra dança que tu sabe aí que o Paixão Cortes trouxe para nós? Meu Deus. Te lembra aí? A recém tu tocava aí? Como é que é? Aqueles temas maravilhosos. Vamos fazer um popurrí então. Vamos ver. Vamos bonito. ver. Aprenda a minha. Que bom. Aprenda a minha, né? Tocada. Deixa eu ver o tamanho da tua gaita aqui, tia. Assumiu ele aqui? Cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 notas, portanto tem as 7 e mais 3.
né, que seria a sequência, não dá uma oitava, né? Então ele não consegue oitavar. Então que beleza, Girelli, tu tocando essa gaitinha aqui. Isso é muita arte. É uma Honer. Da onde é que é? Uma Honer inoxidável. É Honer, né? Exatamente. É Madein Bainai. É da Alemanha. Alemã. Exato. Honer, tá aqui, uma Honer, olha que maravilha, espetáculo, né? Isso aqui é um instrumento que faz parte do folclore de qualquer guri no planeta. E aqui no Rio Grande chegou muito bem, afinal a gauchada põe no bolso, a gaitinha e sai tocando por aí, e aí tu vê o homem que anda a cavalo, o homem que vai na carreta, né? E que está em casa, às vezes tomando um mate, tocando uma gaitinha de boca que o Girelli é especialista. Esse gringo é bom, vocês já viram. E quem trouxe a gaita para cá, e os estudos eram do Paixão Cortes, foi não o Girelli, mas alguém com nome bem parecido, Luigi Somenzi, foi quem trouxe a gaita para o Rio Grande, para o Brasil, e a gente teve aí esse alastramento, né, de maravilhoso, o ciclo dos fandangos chegando por causa dos italianos que trouxeram a gaita. Trouxeram a gaita e transformaram a música do Rio Grande. O pai sempre disse que a música do Rio Grande é antes e depois da gaita, né? E isso faz uma transformação na forma de dançar, na forma de se expressar. E o Girelli aqui nos mostrou que não interessa o tamanho da gaita, tendo arte no gaiteiro, não ele consegue ser expresso. E já nós vamos ver e ouvir mais o Girelli com a gaita no próximo bloco do seu Gauchesco Brasileiro, no derradeiro bloco do Gauchesco Brasileiro. Fique por aí. Gauchesco Brasileiro no derradeiro bloco, com duas figuras maravilhosas. O Carlos Paixão, filho do Paixão Cortes, e o Olívio Girelli, músico, toca violão, toca acordeon e toca harmônica, que eu gosto de chamar de gaita de boca. E é um instrumento encantador. Mas preciso lembrar a todos vocês que o livro Agenda Gaúcha 2019 nos amostra aqui que no dia 18 desta semana marca o nascimento de alguém muito especial para o Rio Grande, um grande cantor, que foi José Edson Gobi Otto. O Edson Otto, advogado, jornalista, cantor, folclorista e pesquisador, que nasceu em 1937, aí na cidade de Carazinho, onde vocês estão nos curtindo aí, e faleceu aqui em Porto Alegre em 2004. E também foi morte do poeta Manuel da Nóbrega em 1570. E nascimento de Benjamin Constant, essa figura gigantesca da política brasileira, em 1833. E morte do poeta Cassimiro de Abreu em 1860, meu parente, porque eu sou Fagundes de Abreu. No dia 19, Girelli, aniversário da cidade de Ivoti, bem aqui pertinho, e Ijuí. Nascimento de Dirceu Antônio Chiese, bancário, jornalista e poeta de Getúlio Vargas, em 1921. Nascimento em Lisboa, em Portugal, de Pedro Alcântara Bourbon e Bragança. Sabe quem era? Dom Pedro I do Brasil. Foi o imperador lá em 1798. Então, e por fim, temos essas datas importantes aqui no livro Agenda Gaúcha 2019, que conta a história dos rios, e a 2020 estaremos lançando dia 8 de novembro, às 18h30, na Feira do Livro de Porto Alegre. Espero vocês lá para buscarem o autógrafo no livro Agenda Gaúcha, que conta a história do cavalo no mundo, sua chegada na América do Sul, no Rio Grande e no Brasil. E tem na abertura de cada mês um cavaleiro ou uma cavaleira farroupilha com uma das pelagens dos cavalos rio-grandenses. Carlos, é difícil, é fácil, é constrangedor, é prazeroso ser filho de Paixão Cortes? É prazeroso, né? A gente teve a oportunidade agora, no mês passado, durante praticamente a Ronda Gaúcha, porque nossa Semana Farroupilha tem se estendido,
e ele foi escolhido como vida e obra de Paixão Cortes como Foi tema. o foco, o tema, né? O tema da Semana Farroupilha da do Semana Estado. Farroupilha em todo o estado. Isso possibilitou, não só na parte do desfile, quando várias Foi figuras lindíssimo, foi muito bom. se representaram ele em diversas cidades, diversos municípios. Eu tive oportunidade de pesquisar, de baixar imagens e tal. E quando crianças desfilaram com as publicações dele, também possibilitou várias palestras, que são momentos de cultura, e esses momentos de cultura deram uma diversidade do homem Paixão Cortes, desde o agrônomo, o radialista, com as suas obras de disco, com as suas danças, e também a expressão das crianças. As crianças o folclorista, o cantor, porque ele era um grande cantor, o músico, porque ele tocava piano. Paixão Cortes estudou 3 anos piano, né? O bailarino, que dançou no mundo. Paixão Cortes viveu na Europa dançando, nos cabarés da Europa. Olha que maravilha. Pesquisador da música brasileira. Pesquisador da música brasileira, escritor. Até tu tens aí alguns... Eu sempre trago uma imagem do pai, porque cada vez que eu vou falar nele, eu digo a necessidade de ter a presença dele. A imagem, né? Entende? Importante. E essa é uma imagem que eu tenho dele e que eu digo, não, tu vai lá, vai trazer, vai apresentar e aqui eu digo, não, tu está presente. Eu gostei muito do que foi feito na Semana Farroupilha, me sinto muito honrado pelas pessoas anônimas terem se organizado, terem expressado um amor, um carinho, uma dedicação e principalmente terem divulgado o trabalho dele. O meu pai não era uma pessoa que se concentrava, tu conheceu bastante, teve a oportunidade de conviver muitas Nos últimos manhãs. 20 anos do Paixão, nós estivemos juntos Muitas manhãs de domingo. Toda semana. Né? E ele era um prazer para ele, eu acho que dentro Eu mesmo, adorava, nós éramos muito amigos, nós conversávamos Isso. muito. Sabe que eu dava tchau para ele e ele me dava tchau e a gente seguia conversando. Exatamente, porque quando ele estava na fase dos 80, 90 anos, era um dos lugares onde ele gostava de ir, porque ali ele se sentia prazeroso. Às 9 horas nós saímos da Rádio Gaúcha e eu levava ele em casa. E aí nós começávamos a conversar. Ele subia meio-dia. Nós ficávamos 3 horas Conversando. e conversava 1 hora e dava tchau. Tia, vamos embora. Não, vamos embora. Não, aí vinha outro assunto. Aí nós... não, para aí. E mesmo E assim- na rádio, quando ele já não era dificultoso para ele se deslocar e ele entrava por telefone, via por sempre. telefone, quando ele pegava a palavra, tu chegava a ter que dizer, então tá, Paixão. Porque ele sempre tinha informação e era isso que eu aprendi com ele. Brotava. Informação para ser passada para as pessoas, porque só com informação a gente pode criar uma verdade do tradicionalismo e propagar ele, perpetuar ele. E o entusiasta, né, que o Paixão, ele vibrava com tudo e com todos. Eu tive o privilégio, agora na Semana Farroupilha, de proferir uma palestra para a Associação dos Funcionários da Panvel, essa rede grandiosa, essa rede gaúcha grandiosa de farmácia que temos aí. E eles se reuniram lá e a gente foi lá conversar. E, para mim, foi uma das coisas mais compensadoras no sentido de dedicar o carinho, o amor, o afeto, o respeito que dedicamos para o Paixão, entregar para aquela comunidade ali que nós ouvimos quem era essa figura maiúscula, não só do Rio Grande, mas do Brasil e dos homens no mundo, preocupado com o ser e preocupado com a evolução humana e a garantia dos fomentos culturais que o homem produz e que o Paixão nunca deixou de lado, de qualquer estirpe. E ele se despede, não sei se concluiu, ele só me dizia, Dorotel, eu estou terminando um livro de 700 páginas. Como é que está isso? Não, esse livro é assim, Dorotel, a gente teve que parar com ele nos últimos 4, 5 anos em função de que a gente tinha que dar atenção para a pessoa e não para as coisas. É um livro, o que tem? A obra dele foi publicada desde 99 de uma forma de pequenos livretos e publicações onde ele distribuía gratuitamente. A pulverização. E havia necessidade de consolidar essa obra para que ela fosse colocada numa só construção. O pai, como ele sempre disse, ele teve
70 anos de vida pública. E ele sempre estava se transformando, reaprendendo, se reanalisando. Ele fazia a revisão dos textos. A gente fez toda a parte de revisão de textos, tinha que incluir a parte fotográfica, e o que ficou pendente, que era uma coisa muito mais, é a análise musical das partituras. Que ele publicou algumas, mas entendia que a análise musical das partituras tinha ficado muito complexa e não para o gaiteiro ou ler e poder. Ficou uma análise muito para maestro. Entendi. Então, Muito erudito. ele não entendia, ele deu para o maestro fez o trabalho, mas ele ele entendeu que não estava ao alcance dos gaiteiros, dos violeiros E queria algo mais popular. Queria algo mais popular. Então, Simples. essa é a parte que fica mais pendente. Tem uma necessidade ainda que a gente foi revisado por vários parceiros, tanto a família Miller, com o Roberto, com o Diego Miller, quanto o Nito e o Nikito, que são pessoas que ajudaram ele, que conviveram e que ajudaram nessa revisão. Vê que interessante, né? E temos previsão de lançamento desse trabalho? Eu preciso fazer o Instituto, porque o Instituto vai ter uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica vai poder agregar... Instituto Paixão Cortes. Instituto Paixão Cortes. Vocês estão já com o Museu Paixão Cortes encaminhado? Não, é assim, a gente primeiro tem que ter o Instituto, que é essa pessoa jurídica, e a partir dessa pessoa jurídica nós vamos fazer as parcerias, vamos poder organizar o acervo dele, tem um projeto já semi-encaminhado para a gente poder ir fazer a organização do acervo, levantamento do acervo, e depois a organização, e aí, num segundo momento, tirar esses produtos. Agora, a gente sabe, né? Não preciso te dizer que tem o Instituto dos Cavaleiros Farroupilha, sabe que a existência física é uma coisa que tem custo, que ela não pode ser profissional nem nada. Então, a gente... Não sei se a gente vai ter uma existência física. Eu tenho uma ideia para te dar o momento. seguinte: criar o Instituto Paixão Cortes, de Direito e de Fato, e sugerir ao nosso governo que crie o Museu do Gaúcho João Carlos Dávila Paixão Cortes e o Instituto funcionar dentro dessa área, porque aí essa questão da sustentabilidade do espaço físico, né, que a família do Paixão não tem como bancar esse jogo, mas é obrigação do Estado bancar a cultura, então juntar o útil ao agradável. Então largo aqui essa sugestão aí para que se crie o Museu do Gaúcho João Carlos Dávila Paixão Cortes. E mais, essa ponte que estão terminando aí, a duplicação, também seja batizada como Ponte Paixão Cortes, porque ele passou a vida inteira criando uma ponte, um elo entre as pessoas através da cultura, através do folclore. O que tu acha? Já está bem encaminhado. Tem o senador Heinz, fez o encaminhamento. Tem o deputado que me falta o nome dele agora, que também fez na Câmara de Deputados. E eu acho que, se ninguém se opor, é uma homenagem. Justíssimo. E eu gosto. Sabe o que eu gosto? Ao preservar o nome, as pessoas vão ter curiosidade. E ao terem curiosidade, daqui a 100 anos, nós não estiver aqui. Quem é? E ao querer saber, vão conhecer o trabalho. O trabalho e vão conhecer a cultura. cultura. E o trabalho vão se interessar. Exato. Por coisa. Ele vai ser um elo, como tu disse, vai ser um elo permanente para a cultura gaúcha, de uma forma de preservar a nossa cultura. Meu pai não preservava a pessoa dele. Claro, mas sei, ele era um meio de divulgar meio. O que a gente sente, a arte que a gente tem, inclusive, que a gente viu aqui. Que legal. O Girelli, gringo, gaiteiro, né, dos Bueno, já apresentou aqui no bloco passado algumas músicas do folclore gaúcho que o Paixão recolheu, e agora ele encerra o nosso programa dizendo o que fez na Semana Farroupilha, Xê. Você trabalhou um pouquinho, né? E aí, eu sei que tu está sempre dentro da SEASA lá. Manda um abraço para o pessoal da SEASA aí. A nossa SEASA de Porto Alegre, um grande abraço a todos. Que o Paixão conhece muito bem como agrônomo, né? Sabe tudo. Nossa Senhora. É uma pena que ele não veio nos visitar na nossa empresa para levar umas frutas para casa. Não, mas nós estamos aceitando. Vê lá. Pode mandar já pelo convidei correio. Você, já convidei algumas vezes para você ir lá e não foi. Né? Tá me devendo, rapaz. Tá me devendo, sabe? Eu vou te visitar, vou te visitar. Então, vamos encerrar o programa com, para mim, o hino, né, de todos os gaúchos. Hein? O que tu acha?
Que bonito. Está aí a interpretação Obrigado. do Girelli na gaita de boca, o hino do Rio Grande, da República Rio Grandense. E eu agradeço a audiência de vocês, eu agradeço o entusiasmo que dão para que a gente siga, para que nós sigamos essas façanhas, né, tão bonitas, e agradeço ao Girelli, ao nosso declamador Campos, que aqui esteve, à professora e turismóloga Lenora Schneider, ao Carlos Paixão, que gentilmente vieram trazer para vocês essas coisas tão importantes que fazem a gente pensar. Graças e até a semana que vem, em mais um Gauchesco Brasileiro. Gauchesco e brasileiro.